Você já se perguntou o que torna a Rússia tão diferente de qualquer outra nação na Terra? Um país que sempre pareceu caminhar entre a glória e o abismo, entre o poder e o sofrimento, entre a luz dourada de suas cúpulas e a escuridão de seus campos congelados. A Rússia é um enigma, um império que nunca deixou de se reinventar, mas que também nunca deixou de lutar consigo mesmo. Sua história é uma montanha-russa de reis e revoluções, de fé e tirania, de ciência, guerra e mistério. E entender a Rússia é entender muito mais do que um país. É entender a própria alma humana, capaz de construir catedrais sublimes e campos de extermínio no mesmo século de enviar o primeiro homem ao espaço e de censurar uma canção por medo de uma ideia. A história da Rússia começa com o silêncio da neve. Um silêncio que por séculos cobriu impérios inteiros, congelou exércitos invasores e ecoou nos passos de um povo acostumado à dor. A vastidão do território russo sempre foi um personagem à parte. Uma extensão tão imensa que se estende da Europa até o coração da Ásia. É um continente dentro de outro, com uma alma moldada pelo frio e pela guerra. É ali, entre rios gelados e florestas intermináveis, que surge o primeiro lampejo de um povo destinado a mudar o curso da humanidade. Mas antes de se tornar um império, antes dos czares e das revoluções, a Rússia era apenas um conjunto de tribos eslavas dispersas, sobrevivendo em meio a invasões e lendas. E dessas terras de brumas e rios nasceu o primeiro germe daquilo que chamamos de civilização russa. Os antigos cronistas a chamavam de Terra dos Rus e seus fundadores, segundo a tradição, viram do norte, guerreiros vikings que cruzaram os rios gelados em busca de comércio, poder e glória. Seu nome, Rus, significava os homens que remam. E deles nasceria uma linhagem que deixaria uma marca indelével na história. A Rússia sempre foi um mosaico de contradições. Um país cristão que venerava ícones dourados, mas que vivia entre a espada e a fome. Um império que se erguia sobre ideais de fé e ordem, mas que jamais conheceu estabilidade. Desde seus primórdios, a Rússia foi uma mistura improvável de Europa e Ásia, de espiritualidade profunda e brutalidade sem limites. E essa mistura moldaria tudo: sua cultura, sua política, sua visão de mundo e seu destino. Ao longo dos séculos, o poder russo se consolidou sob um princípio simples e inabalável: sobrevivência. A cada invasão, a cada guerra, a cada inverno mortal, o povo russo renascia das cinzas, endurecido, desconfiado e obstinado. A força da Rússia nunca esteve apenas em seus exércitos ou em seus governantes, mas na sua capacidade de resistir. Resistir à fome, ao frio, à tirania, ao exílio, à censura, a própria história. E talvez seja isso que torna essa nação tão fascinante: o fato de que, enquanto outros impérios caíram e desapareceram, a Rússia sempre se levantou, seja sob o manto dourado dos czares, sob a foice e o martelo dos soviéticos, ou sob o brilho digital da era moderna. Ela sempre encontrou uma forma de se reinventar e de lembrar ao mundo que ainda está aqui observando, planejando, esperando. Mas a Rússia não se explica apenas pela sua política ou pelos seus líderes. Ela se explica pela sua alma. E a alma russa é um território misterioso, profundo e contraditório. É a alma que inspirou Dostoiévski a mergulhar nos abismos da consciência humana, que levou Tolstói a questionar o sentido da guerra e da fé, que fez Tchaikovsky compor melodias que soam como preces desesperadas. É uma alma que busca a grandeza mesmo na dor, e que parece acreditar que o sofrimento é a única forma de purificação. Quando olhamos para a Rússia, vemos um povo que carrega nas costas séculos de humilhação e glória, de miséria e conquista. Vemos uma nação que foi invadida por mongóis, por suecos, por franceses e por alemães, mas que sempre empurrou seus inimigos de volta para o gelo. Napoleão tentou conquistá-la e se perdeu na neve. Hitler tentou subjugá-la e foi destruído pelo frio. A Rússia parece ter feito um pacto silencioso com o inverno. Ela nunca cai diante do inimigo, apenas o congela até que ele se renda. E é curioso pensar que, em um mundo tão acelerado, tão obcecado por modernidade e velocidade, a Rússia continua sendo um símbolo de tempo lento, de paciência histórica. Lá, as mudanças vêm como as estações implacáveis, mas previsíveis. Cada revolução, cada reforma, cada queda de regime é como um novo ciclo de inverno e degelo, e em cada um deles, a Rússia renasce um pouco diferente, mas essencialmente a mesma. O Império dos Czares ergueu palácios de ouro e fortalezas de ferro. Foi o berço de dinastias que governaram com punhos de veludo e garras de aço. Mas também foi o túmulo de milhões que morreram em nome da ordem, da fé ou da revolução. A Revolução Russa prometeu liberdade e igualdade, mas trouxe ditadura e terror. A União Soviética prometeu um paraíso dos trabalhadores, mas ergueu campos de trabalho e paredes de silêncio. E mesmo assim, entre as ruínas e as mentiras, sempre existiu um fio invisível que mantinha a Rússia unida, menos a crença de que o sofrimento tem um propósito, e que a grandeza
exige sacrifício. Essa crença é o que faz a Rússia parecer, aos olhos do mundo, uma força quase mitológica. Uma nação que não se mede apenas em território ou exércitos, mas em mistério e destino. Quando o Ocidente a chama de agressiva, ela se vê como defensiva. Quando o mundo a chama de atrasada, ela se vê como espiritual. Quando é acusada de opressora, responde com uma frase antiga e gelada: a Rússia não é entendida com a razão. E talvez essa seja a chave. A Rússia não se entende, se sente. Ela é emoção e brutalidade, é orgulho e tragédia. É uma história de extremos, do gelo ao fogo, do czarismo ao comunismo, da fé ao ateísmo e de volta à ortodoxia. Ela sempre foi tudo o que o mundo teme e admira ao mesmo tempo. E no fundo, é isso que a torna eterna. Ao longo desta jornada, vamos atravessar mais de 1000 anos de história russa. Vamos ver a ascensão dos czares e o brilho das cortes imperiais. Vamos caminhar pelos corredores frios do Palácio de Inverno e pelos túneis sombrios da KGB. Vamos assistir à transformação de um império agrário em uma superpotência nuclear e entender como uma nação que perdeu tanto ainda conseguiu influenciar o mundo inteiro. Mas antes de mergulharmos nessa narrativa colossal, é preciso compreender o cenário que moldou essa história. A Rússia é geograficamente o maior país do planeta. São mais de 10.000 quilômetros de extensão, 11 fusos horários e uma diversidade que vai do Báltico ao Pacífico. Um país com mais de 140 etnias, dezenas de línguas e uma fronteira com quase todos os mundos possíveis: o europeu, o asiático e o árabe. Essa imensidão, ao mesmo tempo que é uma bênção, sempre foi também uma maldição, porque quanto maior o território, mais difícil é controlá-lo, e quanto mais distante o centro, mais frágil é o poder. Foi essa geografia colossal que definiu o destino da Rússia. A vastidão criou a necessidade de um governo forte, centralizado e muitas vezes cruel. Criou a mentalidade de que o poder absoluto era o único meio de garantir a sobrevivência. Desde os tempos de Ivan o Terrível até Stalin, o Estado russo sempre foi construído sobre a ideia de que o povo deveria obedecer não por medo, mas por necessidade. A liberdade nessa visão não era uma virtude, mas uma fraqueza. E foi essa crença que moldou uma cultura política única, onde o líder é ao mesmo tempo pai, tirano, salvador e carrasco. Mas a história da Rússia não é feita apenas de poder, é feita também de fé. Desde a conversão de Vladimir ao cristianismo ortodoxo, a religião se tornou o coração espiritual da nação. As igrejas com cúpulas douradas, as liturgias cheias de incenso e cânticos, os ícones sagrados, tudo isso formou uma identidade que resistiu a séculos de repressão e revolução. Mesmo quando o regime comunista tentou extinguir a fé, ela permaneceu nas casas, nas aldeias, nas almas. A Rússia é um país que acredita mesmo quando é proibido acreditar. E talvez seja essa fé aliada ao sofrimento que explica a resistência desse povo. Porque a Rússia é feita de extremos, de calor e gelo, de fé e violência, de submissão e rebelião. Cada russo carrega dentro de si um pedaço de mártir e um pedaço de guerreiro. E cada geração parece destinada a repetir a mesma história, reconstruir o que a anterior destruiu. Hoje, quando olhamos para a Rússia moderna, ainda vemos reflexos de todos os seus passados. Vemos o orgulho imperial dos czares, o controle implacável do regime soviético e a astúcia política herdada da Guerra Fria. Vemos uma potência que, mesmo abalada economicamente, ainda é capaz de ditar o ritmo da geopolítica mundial. Um país que perdeu a Guerra Fria, mas venceu a batalha da narrativa, menos que aprendeu a usar a informação como arma, a internet como campo de guerra e o humor como escudo. E é curioso como no século XXI, a Rússia se transformou também em um símbolo da ironia digital. Os mesmos símbolos soviéticos que um dia inspiraram medo hoje são usados em memes. As imagens de Lenin, Stalin e até Putin circulam na internet entre piadas e críticas, transformando o peso da história em humor. E de certo modo, isso também é profundamente russo, o rir do trágico, zombar da própria dor, transformar o sofrimento em sátira, porque, no fim das contas, é assim que a Rússia sobrevive, rindo quando o mundo espera que ela chore, e agindo quando o mundo acredita que ela está imóvel. Mas para entender essa Rússia menos a dos memes, dos hackers, dos generais e dos poetas, precisamos voltar ao início, voltar às margens geladas dos rios Dnieper e Volga, onde tudo começou. Voltar ao tempo dos primeiros reis, dos mongóis, dos czares e das revoluções. Porque só conhecendo o passado é possível compreender o presente, e no caso da Rússia, seu passado é tão vasto e implacável quanto as suas próprias terras. Esta é a jornada que você está prestes a viver. Uma jornada que atravessa séculos de conquistas, traições, guerras e ressurreições. Uma jornada que vai mostrar como um império agrário
se tornou uma das maiores potências militares do planeta. E como a fé e o medo moldaram cada passo dessa história. Prepare-se para conhecer não apenas a Rússia, mas a alma que moveu o mundo ao longo dos séculos. Porque esta não é apenas uma narrativa sobre reis e revoluções. É uma história sobre poder, identidade e sobrevivência. É a história de uma nação que sempre acreditou que sua missão era resistir. E talvez seja por isso que, até hoje, a Rússia continua sendo o país mais imprevisível da Terra. Uma força que nunca se explica, menos apenas se impõe. E agora, a nossa jornada começa muito antes de o nome Rússia ecoar pelos corredores da história. Havia apenas um vasto território coberto por florestas densas, rios serpenteantes e estepes geladas. Era uma terra misteriosa e selvagem, habitada por tribos eslavas que viviam entre a caça, o comércio e a guerra. Entre o Mar Báltico e o Mar Negro, essas tribos começaram a se organizar em pequenas comunidades chamadas de Knyazats, principados primitivos onde a força e a lealdade determinavam o poder. Foi nesse ambiente rude e inóspito que surgiu o primeiro germe do que mais tarde seria conhecido como a civilização russa. Uma história que nasce do encontro entre o norte viking e o coração eslavo, entre a espada e o ícone sagrado, entre o mito e o destino. Os cronistas antigos, especialmente o lendário Crônica dos anos passados, contavam que por volta do século IX, as tribos eslavas viviam em constante conflito. Para por fim às guerras, elas teriam convidado um líder estrangeiro, um guerreiro vindo do norte chamado Rurik, para governá-las. Rurik era um vareg, um viking, e com ele veio um pequeno exército de homens endurecidos pelo frio e pela batalha. Instalou-se na cidade de Novgorod, uma das mais antigas e estratégicas do norte, e fundou uma dinastia que levaria seu nome à dinastia Rurikida. Essa é a primeira fagulha do que se tornaria o Estado russo. Não nasceu de paz ou de filosofia, mas de necessidade e sobrevivência. O povo precisava de ordem, e encontrou em Rurik e seus descendentes a figura do líder forte que garantiria segurança em meio ao caos. Após a morte de Rurik, seu sucessor Oleg, conhecido como o Sábio, desceu pelo rio de Dnieper até conquistar Kiev, uma cidade rica e comercialmente estratégica. Kiev se tornaria o novo centro do poder. Nascia assim o Estado de Kiev, ou Rest do Kiev, considerado o primeiro Estado russo unificado. Sob Oleg e seus descendentes, o território se expandiu, e pela primeira vez as tribos eslavas se viram unidas sob o mesmo cetro. Era o início de uma nova era, menos a era dos príncipes guerreiros, que lutavam não apenas com a espada, mas com a fé e o comércio. O poder da Rus de Kiev cresceu rapidamente. Sua localização no coração das rotas comerciais entre o Báltico e Bizâncio transformou a cidade em um elo vital entre o norte europeu e o Império Bizantino. Mercadores russos negociavam mel, peles e escravos em troca de ouro, vinho e seda. Era um império de caravanas, barcos e tratados. E foi desse contato com Bizâncio que viria a transformação espiritual que moldaria para sempre a identidade russa. No final do século XII, o príncipe Vladimir Neto do Alga, uma das primeiras governantes notáveis da Rus, percebeu que para consolidar seu poder precisava de uma religião capaz de unir o povo e dar legitimidade divina ao trono. Segundo a tradição, Vladimir enviou emissários para avaliar as grandes religiões da época: o judaísmo, o islamismo, o cristianismo romano e o cristianismo bizantino. Mas foi em Constantinopla, ao testemunhar a grandiosidade da liturgia ortodoxa na Basílica de Santa Sofia, que seus mensageiros ficaram maravilhados. Eles teriam dito: "Não sabíamos se estávamos no céu ou na terra." Encantado com o relato, Vladimir escolheu o cristianismo ortodoxo como a fé oficial de seu povo. Em 988, ele mandou destruir os antigos ídolos pagãos e mergulhou nas águas geladas do rio Dnieper, junto com toda a população de Kiev, em um batismo coletivo que simbolizou o nascimento espiritual da Rússia. A partir daquele momento, a fé ortodoxa se tornou a espinha dorsal da identidade russa, menos um símbolo de unidade, resistência e destino. O cristianismo não apenas deu à Rússia um novo Deus, mas também uma nova cultura, uma nova arte e uma nova forma de ver o mundo. A conversão ao cristianismo trouxe a escrita, a arquitetura e a influência de Bizâncio. Igrejas começaram a surgir, com cúpulas douradas que brilhavam como sóis sobre as cidades. Os monges começaram a registrar a história e a traduzir textos sagrados. A língua eslava antiga se desenvolveu sob a influência do alfabeto cirílico, criado por dois missionários bizantinos, Cirilo e Metódio. A arte russa floresceu em torno dos ícones, pequenas pinturas religiosas que se tornaram a janela da alma ortodoxa. E acima de tudo nasceu o conceito da Rússia como uma nação escolhida, menos uma guardiã da fé verdadeira, diante das heresias e corrupções do Ocidente.
Mas o destino russo nunca foi tranquilo. O império nascente de Kiev crescia em poder e riqueza, mas também em rivalidades. Cada novo príncipe queria sua parte do território. As dinastias se fragmentavam, os irmãos se traíam, as cidades lutavam entre si. A unidade construída por Rurik e Vladimir começou a se dissolver. A Rus do Kiev, outrora poderosa, tornou-se uma coleção de principados independentes, menos cada um governado por um príncipe com sua própria ambição. E enquanto os nobres brigavam por poder, uma nova ameaça surgia no horizonte. No século XIII, os ventos da estepe trouxeram o som dos cascos de cavalos. Éramos Manguá, os exércitos de Gengis Khan, liderados por seus sucessores, que varreram a Ásia com uma fúria devastadora. Em 1240 eles chegaram a Kiev. A cidade foi incendiada, saqueada e destruída. As igrejas foram reduzidas a cinzas, os sinos silenciaram e o poder da Rus de Kiev desabou. Por mais de 200 anos, os mongóis dominariam a Rússia. Foi o chamado Jugo Tártaro, um período de submissão que marcaria profundamente o espírito russo. Os mongóis cobravam tributos pesados, exigiam obediência e puniam com violência qualquer tentativa de rebelião. Mas, paradoxalmente, foi nesse período de escuridão que a Rússia começou a se moldar como um verdadeiro império. Sob o domínio mongol, os príncipes aprenderam a arte da centralização do poder, a importância da disciplina militar e o valor da obediência absoluta. Foi nesse caldeirão de dor e aprendizado que nasceram as raízes do Estado russo autocrático, modelo de governo em que o poder do líder é incontestável. Enquanto Kiev se tornava ruína, outra cidade começava a se erguer. No norte, Moscou. Pequena e insignificante no início, Moscou cresceu em poder graças à sua posição geográfica e à habilidade de seus príncipes em negociar com os mongóis. No século XIV, o príncipe Ivan, e conhecido como Ivan, o Kalita, ganhou o favor dos governantes tártaros e recebeu o título de coletor de tributos da Rússia. Com o tempo, Moscou acumulou riqueza e influência. E quando o jugo mongol começou a enfraquecer, Moscou estava pronta para tomar o lugar que Kiev um dia ocupou. O surgimento de Moscou foi mais do que político, foi simbólico. A cidade começou a se ver como a nova guardiã da fé ortodoxa, especialmente após a queda de Constantinopla em 1453, quando o Império Bizantino foi conquistado pelos turcos otomanos. Nesse momento, os russos proclamaram uma nova visão do mundo. Se Roma havia caído e Constantinopla fora tomada, Moscou seria a terceira Roma, o último bastião da fé verdadeira na Terra. Essa ideia se tornaria um dos pilares da ideologia russa pelos séculos seguintes, justificando tanto sua expansão quanto sua missão espiritual. A Rússia nascia, portanto, de três elementos inseparáveis: fé, sofrimento e poder. A fé ortodoxa dava o sentido moral e espiritual. O sofrimento, herdado das invasões e guerras, forjava o caráter coletivo de um povo acostumado à resistência. E o poder, aprendido sob os mongóis, moldava a política centralizada e autoritária que se tornaria a marca registrada do Estado russo. Nenhum desses pilares foi escolhido, todos foram impostos pela história. A partir do século XV, sob o reinado de Ivan III, conhecido como o Grande, Moscou se libertaria definitivamente do domínio mongol. Ivan VI autoproclamou Tsar, uma palavra derivada de César, simbolizando que a Rússia herdava a grandeza de Roma e Bizâncio. Era o início de um novo império. As muralhas do Kremlin foram erguidas, o exército se fortaleceu e o Estado começou a se consolidar como uma potência autônoma. Mas antes de chegarmos a Ivan, o Terrível, e ao nascimento do Império Russo propriamente dito, é preciso entender que tudo começou aqui, com Rurik e seus descendentes, com Vladimir e seu batismo, com Kiev e sua queda. A Rússia nasceu no cruzamento entre a fé e o ferro, entre a invasão e a resistência. E é essa mistura de tragédia e transcendência que define a essência do que chamamos de alma russa. Nenhum outro povo aprendeu tão cedo que o sofrimento é inseparável da grandeza. Nenhum outro território conheceu tanta guerra e ainda assim preservou sua cultura. A Rússia emergiu das cinzas de Kiev, carregando consigo o legado das lendas eslavas, dos vikings e dos mongóis. De cada invasor aprendeu algo: a coragem dos nórdicos, a fé dos bizantinos e a disciplina dos mongóis, e com cada lição, forjou um caráter nacional de ferro e melancolia. É por isso que, mesmo 1000 anos depois, o mito da fundação russa ainda ecoa. Porque a Rússia nunca foi apenas uma nação, foi sempre uma ideia de destino, de missão e de sobrevivência. A Rússia nasceu acreditando que seu papel no mundo era resistir, e essa crença a guiaria em todas as suas futuras eras, a dos czares, a dos soviéticos e a dos modernos senhores do poder. E assim, da lama e da neve, dos rios e dos templos,
nasce uma civilização que jamais deixaria de lutar por si mesma. A terra dos Rus deixava de ser uma simples colônia viking para se tornar um império em gestação, e o mundo, sem saber, ganhava um novo protagonista, menos uma força que, nos séculos seguintes, mudaria para sempre o curso da história humana. Agora o que começou como uma união de tribos se transformará em império. Um império de ferro, sangue e glória. A Rússia começava a despertar. Quando Pedro o Grande subiu ao trono no final do século XVII, a Rússia ainda era vista pela Europa como uma terra atrasada, isolada e misteriosa. Um império de gelo e superstição dominado por tradições feudais e pelo medo do poder divino dos czares. Mas dentro desse homem alto, imponente e de temperamento explosivo, queimava um desejo quase obsessivo: transformar a Rússia em uma potência moderna. Pedro viajava disfarçado pela Europa, observando os estaleiros da Holanda, as fábricas da Inglaterra, os exércitos da Prússia. Aprendeu com o Ocidente e voltou determinado a reescrever o destino da sua nação. Ele cortou barbas, destruiu costumes antigos, construiu uma nova capital sobre pântanos congelados. São Petersburgo ia a chamo do janela para o Ocidente. Foi mais do que uma cidade. Foi o símbolo de uma nova era. Uma Rússia que deixava de ser oriental para se tornar imperial. Sob Pedro o Grande e depois Catarina Grande, o Império Russo expandiu-se como uma avalanche sobre a Eurásia. Cada década trazia novas terras, novas culturas absorvidas, novos povos conquistados. A Sibéria, o Cáucaso, o Alasca, a Polônia menos, tudo parecia caber dentro do mapa em expansão desenhado a cada campanha militar. O império se estendia de um oceano a outro. Um corpo colossal que respirava em ritmos próprios, moldado pela força e pelo medo. E enquanto os soldados marchavam rumo ao sul e ao leste, a elite russa se refinava com o brilho francês. Bailes, óperas, palácios e intrigas tomavam conta da nobreza, que falava mais francês do que russo. Era um paradoxo, o império mais vasto da terra, mas também o mais dividido entre o luxo da corte e a miséria do povo. Catarina, a Grande, elevou o trono russo a um nível de esplendor raramente visto. Astuta, charmosa e implacável, ela compreendeu o poder da imagem. Sob seu governo, a Rússia se tornou uma força intelectual, política e militar capaz de disputar com os grandes impérios da Europa. Patrocinou artistas, filósofos e arquitetos e, ao mesmo tempo, esmagou rebeliões camponesas com brutalidade. O esplendor de São Petersburgo contrastava com o desespero das aldeias, onde o povo vivia como servos sem direitos, presos à terra e ao senhorio. Era uma época de glória e sofrimento, de ouro e sangue. E como todo império, a Rússia se fortalecia, enquanto escondia suas rachaduras sob camadas de grandeza. O século XIX marcou o auge absoluto do Império Russo. Napoleão marchou sobre Moscou, mas encontrou o inverno como inimigo. O fogo devorou a capital, e o frio devorou o exército francês. A retirada de Napoleão se tornou uma lenda, e a vitória da Rússia reforçou sua imagem de potência indestrutível. O czar Alexandre emergiu como o salvador da Europa. E pela primeira vez, o mundo olhou para o norte com respeito e temor. Mas cada vitória tinha um custo. O império crescia sim, mas também crescia o peso sobre o povo. A escravidão disfarçada dos servos ainda sustentava o luxo dos nobres. A indústria ainda engatinhava. O atraso estrutural começava a corroer as bases da grandeza. A Guerra da Crimeia, em meados do século XIX, revelou a verdade que o brilho imperial tentava esconder. A Rússia era gigante, mas frágil, enfrentando as forças combinadas da França, Inglaterra e Turquia. O império descobriu que seu exército era obsoleto, suas armas antiquadas e suas comunicações lentas. O mito da invencibilidade russa começou a ruir. E essa ruína silenciosa seria o prenúncio de algo ainda maior. O Tsar Nicolau I, símbolo da autocracia, morreu em meio à derrota, e seu sucessor, Alexandre II, percebeu que o império precisava mudar, ou desmoronaria. Alexandre II ficou conhecido como o czar libertador. Em 1861, ele aboliu a servidão, libertando milhões de camponeses. Foi um passo monumental, mas também um dilema. Libertos, os camponeses não tinham terras, recursos ou educação. A liberdade chegou como um fardo, não como salvação. As cidades começaram a inchar com uma massa de trabalhadores pobres, e as ideias revolucionárias importadas da Europa encontraram terreno fértil nas ruas de São Petersburgo e Moscou. A era dos czares dourados estava acabando. O império por fora ainda reluzia, por dentro já apodrecia. Enquanto o século XIX avançava, a Rússia mergulhava em contradições cada vez mais profundas. O czar Alexandre III tentou restaurar a ordem com mão de ferro. Fortaleceu a polícia secreta, censurou a imprensa,
e impôs o nacionalismo russo como lei. Mas cada tentativa de sufocar o povo só alimentava o fogo da revolta. O império vivia uma ilusão de estabilidade, sustentada pela repressão. Sob o último czar, Nicolau II, essa ilusão desabaria de forma trágica. Ele era um homem de fé e família, mais fraco diante do destino. Enquanto o mundo caminhava para a modernidade, a Rússia ainda vivia entre palácios e crucifixos, entre santos e espiões. A Revolução Industrial chegava tardiamente, e as fábricas se erguiam como novas fortalezas, onde operários trabalhavam exaustos, famintos, em condições desumanas. A promessa de modernidade se transformava em miséria. O povo via a riqueza da corte como um insulto, e as ideias de Karl Marx começaram a ecoar entre os jovens intelectuais, que sonhavam com uma sociedade sem czar, sem nobreza, sem Deus. A Rússia, que havia se tornado império pela força da espada, começava a ruir pela força das ideias. Então veio a guerra. A Primeira Guerra Mundial seria o golpe final. Milhões de russos foram enviados para morrer nas trincheiras congeladas. As derrotas se acumulavam, as fábricas paravam, a fome tomava conta das cidades. O povo, desesperado, já não acreditava em milagres. Nicolau II se agarrava à fé, à família e às tradições, enquanto o país desmoronava diante de seus olhos. E nesse caos, uma figura emergia das sombras. Vladimir Lenin, menos com palavras afiadas como lâminas, e uma visão que incendiaria o século. Mas essa ainda não era a queda. Era o prelúdio de uma nova Rússia, nascida do colapso da antiga. O ápice do Império Russo foi também o início da sua ruína. As vitórias militares, as conquistas culturais, as riquezas acumuladas, tudo isso construiu uma civilização monumental, mas também plantou as sementes da destruição. Era como se o império tivesse crescido demais para caber dentro de si mesmo. A nobreza vivia em palácios dourados, enquanto milhões de camponeses viviam sem pão. O povo via os czares como deuses, até perceber que eles também sangravam. A fé cega começou a se transformar em raiva e a obediência em revolta. O império que nascera com Pedro, o Grande, e brilhara sob Catarina, a Grande, estava agora nas mãos de um homem comum, que não tinha a grandeza dos seus antepassados nem a malícia dos seus inimigos. Nicolau II se tornaria o último czar. Sua família seria a última a reinar sob o sol dourado dos Romanov. E quando o sangue real se misturasse à neve, o mundo veria nascer algo completamente novo. Um império sem trono, sem coroa e sem piedade. A Rússia mais uma vez mudaria o destino do planeta. Assim se encerra o auge de uma era. Um império colossal que parecia eterno, mas que já tremia sob o peso da sua própria glória. O gelo começava a rachar. O povo começava a despertar, e do coração do império mais vasto da Terra surgiria uma força ideológica que incendiaria o século XX e redefiniria a própria noção de poder. Porque quando a Rússia desperta, o mundo inteiro sente o tremor. O inverno de 1917 não foi apenas mais um inverno russo. Foi o prenúncio de um fim menos o colapso de um império que parecia eterno. As ruas de Petrogrado, antes cheias de desfiles e carruagens, agora fervilhavam com multidões famintas, operários exaustos, soldados desertores e vozes de revolta. O povo gritava por pão, paz e liberdade. Mas o czar Nicolau II, isolado em seu palácio, acreditava que ainda podia conter a maré com fé e obediência. Ele não percebia que a Rússia já não era mais sua. A revolta não nascia apenas da fome, mas do sentimento de traição, de séculos de promessas quebradas, de uma nação cansada de carregar um império nas costas. Quando os tiros ecoaram diante do Palácio de Inverno, não foi apenas uma revolta política, foi a vingança da história. A Revolução de Fevereiro derrubou o czarismo em poucos dias. Nicolau II abdicou do trono, e com ele, caíram 300 anos de dinastia Romanov. O império dos czares desapareceu como neve sob o sol. A Rússia agora era um campo aberto de incertezas. Um governo provisório assumiu o poder, tentando conciliar a velha nobreza e os novos ideais. Mas no coração das massas algo mais radical fermentava. Nos sovietes, os conselhos populares de soldados e operários, surgia um novo tipo de poder. Mais cru, mais direto, mais perigoso. Um homem de olhar duro e palavras cortantes se levantava entre eles. Vladimir Ilyich Lenin. Lenin acreditava que a Rússia não precisava de reformas, mas de ruptura. Ele pregava que o povo não deveria confiar em governos temporários, mas tomar o poder para si. Suas palavras se espalhavam como fogo entre os pobres e os soldados, cansados da guerra e da miséria. Paz, terra e pão, ele dizia. 3 palavras simples que se tornaram um grito de guerra. Enquanto o governo provisório insistia em continuar lutando na Primeira Guerra Mundial, o exército desertava em massa. E no caos do outono, Lenin fez seu movimento. Na noite de 25 de outubro de 1917, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno.
Quase sem resistência, o poder mudou de mãos. Nascia a União Soviética menos e morria o Império Russo. Mas o nascimento de uma nova Rússia não trouxe paz trussengue. O país mergulhou em uma guerra civil brutal entre os vermelhos, os bolcheviques de Lenin menos, e os brancos, monarquistas, liberais e estrangeiros que tentavam restaurar o antigo regime. Aldeias inteiras foram queimadas, cidades arrasadas, milhões morreram de fome e violência. No meio do caos, o destino da família imperial selou o símbolo do fim. Nicolau II Alexandre e seus filhos foram executados em um porão na madrugada de julho de 1918. Nenhuma monarquia cairia de forma tão definitiva. O sangue dos Romanov marcava o chão como o selo de uma nova era. Menos o império dos czares estava morto, e do seu cadáver nascia uma ideologia que dividiria o mundo. O comunismo, inspirado nas ideias de Marx, tornou-se o novo credo da Rússia. O czar foi substituído pelo partido, a cruz pelo martelo e a foice. Lenin construiu uma máquina política implacável, guiada pela crença de que a revolução deveria se manter a qualquer custo. A economia foi nacionalizada, as propriedades tomadas, e o Estado passou a controlar cada aspecto da vida. A Rússia, agora chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas menos a URSS, se transformava rapidamente em um laboratório social, onde o sonho de igualdade se misturava ao medo da repressão. Lenin acreditava estar construindo um paraíso dos trabalhadores, mas o preço era alto e o paraíso começava a se parecer com uma prisão. Com a morte de Lenin em 1924, o poder caiu nas mãos de um homem que levaria a União Soviética a um novo extremo. Joseph Stalin. Frio, calculista, paranoico e brutal, ele compreendia o poder como poucos. Para Stalin, o Estado era uma máquina de guerra, e a ideologia, uma arma. Ele transformou a União Soviética em uma fortaleza autossuficiente, industrializou o país em tempo recorde, construiu cidades, usinas e fábricas em meio à neve, e ergueu um exército capaz de enfrentar qualquer inimigo. Mas por trás da grandeza havia terror. Milhões de camponeses morreram de fome durante a coletivização forçada. Milhares de oficiais, cientistas e artistas foram presos, torturados ou executados. O medo se tornou parte da vida cotidiana. As pessoas sussurravam em casa, temendo as paredes. A década de 1930 foi a era da sombra. Os julgamentos de Moscou, as purgas internas, os campos de trabalho na Sibéria menos o Gulag, transformaram a URSS em um império do silêncio. E ainda assim, enquanto o Ocidente via um tirano, muitos russos viam um salvador. Stalin havia transformado uma nação agrária, destruída pela guerra e pela fome, em uma potência industrial que inspirava respeito e temor. O custo humano foi incalculável, mas o império renascia, não mais como monarquia, mas como o poder do povo, personificado em um único homem. Então veio o segundo grande teste. A Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler invadiu a União Soviética em 1941, Stalin foi pego de surpresa, mas a resposta russa seria épica. A Batalha de Stalingrado se tornou o símbolo da resistência humana. Em meio ao inverno, ao sangue e às ruínas, o Exército Vermelho lutou até o último homem. Milhões morreram, mas o Império sobreviveu. Quando as bandeiras soviéticas foram hasteadas sobre Berlim, a Rússia renasceu como superpotência. O czarismo estava morto, mas o espírito imperial vivia, agora vestido de vermelho e aço. A vitória, porém, não trouxe descanso. O mundo estava dividido. De um lado, os Estados Unidos, símbolo do capitalismo e da liberdade individual. Do outro, a União Soviética, campeã do socialismo e da igualdade coletiva. Era o início da Guerra Fria, menos uma batalha de ideias, espionagem e poder nuclear. A Rússia, sob Stalin, e depois sob Khrushchev, competia com o Ocidente não apenas em armas, mas em influência, ciência e medo. A corrida armamentista transformou o planeta em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento podia significar o fim da humanidade. A Guerra Fria foi o novo Império Russo, invisível, ideológico e silencioso. A antiga monarquia que reinava com coroas agora governava com segredos. O KGB substituiu os palácios e as ogivas nucleares substituíram os exércitos de cossacos. O Império dos Czares havia se transformado no Império do Medo. Moscou não precisava mais conquistar territórios. Bastava espalhar sua influência. Do leste europeu a Cuba, da Coreia ao Vietnã, o comunismo se expandia como uma nova fé. E por um momento parecia que a Rússia havia vencido o tempo, que, mesmo após a morte dos Romanov, o império havia encontrado uma forma de permanecer. Mas como toda força absoluta, também essa começou a se corroer por dentro. A rigidez do regime, a censura, a falta de liberdade e o peso da burocracia começaram a sufocar o povo. O sonho igualitário se transformou em uma engrenagem fria e impessoal. A economia estagnava, o medo persistia, e o brilho da vitória da Segunda Guerra dava lugar à desilusão. A URSS mantinha seu poder, mas o coração russo,
o mesmo que havia sustentado impérios, suportado guerras e sobrevivido a invernos sem fim, menos começava novamente a se cansar. O ciclo parecia prestes a se repetir. Grandeza, glória e queda. O Império Vermelho, que nasceu da revolta contra os czares, começava a trilhar o mesmo caminho de seus antecessores, preso à própria sombra. O povo que um dia se rebelara contra o trono agora temia o partido. O gelo da história voltava a se formar, lentamente, preparando o terreno para o próximo colapso. Porque a Rússia, em sua essência, nunca cai de uma vez. Ela racha, se parte, ressurge das cinzas e muda de forma. O Império dos Czares havia caído, mas o espírito russo, esse, ainda tinha muito a dizer ao mundo. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989, o mundo acreditou estar testemunhando o fim definitivo de uma era. O Império Vermelho, construído sobre o sangue, o medo e o ideal revolucionário, parecia finalmente ruir. 2 anos depois, em 1991, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada do Kremlin, e o velho tricolor russo voltou a tremular sob o céu de Moscou. Era o fim da União Soviética menos e, ao mesmo tempo, o nascimento de uma nova Rússia livre e capitalista, aberta ao mundo. Mas a história russa nunca se apaga tão facilmente. O império pode mudar de forma, pode trocar coroas por partidos, deuses por ideologias, mas ele nunca desaparece. Ele apenas se transforma. E, mais uma vez, das ruínas do passado, a Rússia se reergueria não mais como czarista ou comunista, mas como algo entre ambos, uma força moldada pelo orgulho, pela dor e pela memória. A década de 1990 foi uma ferida aberta. O país que um dia havia controlado metade do planeta agora enfrentava o caos interno. A economia despencava, o desemprego explodia e a máfia tomava conta das ruas. Os russos, que por décadas haviam vivido sob o controle rígido do Estado, agora se viam perdidos em um mar de liberdade sem direção. O capitalismo selvagem chegou como um vendaval, criando oligarcas milionários e multidões famintas. As promessas de prosperidade se transformaram em frustração. O orgulho nacional parecia enterrado sob as ruínas do comunismo. O Império Vermelho havia caído, mas o vazio que deixou era ainda mais perigoso, porque a Rússia, sem um inimigo, sem um mito e sem um líder, parecia ter perdido a própria alma. E foi nesse vazio que uma nova figura surgiu: Vladimir Putin. Ex-agente da KGB, disciplinado, calculista e enigmático, Putin ascendeu ao poder no início dos anos 2000, prometendo restaurar o que a Rússia mais temia ter perdido: o respeito. Sua retórica era simples e poderosa. A Rússia não se ajoelha diante de ninguém. Ele devolveu ao povo a sensação de força, de ordem e de grandeza. Sob seu comando, o país voltou a crescer, os oligarcas foram controlados, e o Estado retomou o controle da narrativa. Aos olhos do Ocidente, Putin era um autocrata. Aos olhos de muitos russos, um novo czar, um homem que compreendia o coração do império, que sabia que o poder na Rússia nunca se conquista apenas com armas, mas com medo e fascínio. A Rússia do século XXI carrega o peso de todas as suas eras. É um país onde o passado nunca morre. Nas ruas de Moscou, os monumentos de Lenin ainda se erguem. As catedrais reconstruídas brilham sob o ouro dos czares, e os mísseis nucleares da Guerra Fria ainda dormem sob o solo. O povo caminha entre as ruínas de 3 mundos: o czarista, o soviético e o moderno. E de todos eles, herda algo: a fé no destino russo, a dor da perda e a crença de que o país é de alguma forma diferente do resto do mundo. A Rússia não se vê como nação. Ela se vê como civilização, um corpo próprio, moldado pelo gelo, pela guerra e pela solidão. Mas o legado da Rússia não se resume à política. Ele está na arte, na música, na literatura, na forma como o sofrimento se transforma em beleza. De Tolstói a Dostoiévski, de Tchaikovsky a Prokofiev, o espírito russo sempre foi um grito entre a fé e o desespero. Cada sinfonia carrega a melancolia do inverno e a esperança da primavera. Cada página descreve um país em constante conflito consigo mesmo, dividido entre a fé e a revolta, entre a razão e o destino. A Rússia é uma alma que sangra e canta ao mesmo tempo. E é isso que a torna eterna. No cenário global, a Rússia nunca deixou de ser uma potência. O império militar se transformou em império energético, sustentado pelo petróleo e pelo gás. A espionagem da Guerra Fria deu lugar à guerra cibernética e à manipulação digital. O jogo de poder continua, apenas com novas armas. Hoje, os hackers substituíram os espiões de terno e, sobretudo, os embates não acontecem mais em trincheiras, mas em servidores e redes sociais. E de forma irônica,
A Rússia moderna também virou um personagem dos próprios memes que o mundo cria sobre ela, menos o país dos ursos. Da vodka, do frio e das histórias absurdas, a internet transformou a imagem da Rússia em um símbolo ao mesmo tempo temido e satírico. O império que sobreviveu a todos os impérios, e agora ri da sua própria lenda. Mas sob o humor, há algo mais profundo. O mundo ri da Rússia porque teme o que ela representa. Resistência. Nenhum outro país atravessou tantas catástrofes e ainda permaneceu de pé. Mongóis, napoleônicos, nazistas, crises, revoluções, todos vieram e se foram. E a Rússia ficou como uma montanha no meio da tempestade. É por isso que, mesmo enfraquecida, ela ainda impõe respeito. Porque o mundo sabe que em algum lugar entre as ruínas dos czares e os destroços do comunismo, existe algo que não morre. A vontade russa de permanecer soberana. Mesmo que isso custe tudo, a Guerra Fria acabou, mas o gelo nunca derreteu completamente. As tensões entre o Oriente e o Ocidente continuam, agora disfarçadas de diplomacia e tecnologia. A Rússia se mantém como uma força que desafia a ordem global, questiona o poder americano e resiste à homogeneização do mundo moderno. Para muitos russos, isso não é apenas política, menos é destino. A crença de que o país tem uma missão única, quase sagrada, de equilibrar o mundo, essa ideia, nascida com os czares e transformada pelo comunismo, ainda guia a identidade nacional. A Rússia vive entre o mito e a realidade, entre a glória passada e o medo do esquecimento. E talvez seja esse o verdadeiro legado do império. A capacidade de se reinventar sem nunca se render. O trono virou partido, o partido virou Estado, e o Estado virou símbolo. Mesmo sob sanções, isolamentos e crises, o país segue desafiando as previsões de colapso, porque a Rússia não é feita apenas de poder político. É feita de orgulho, memória e sobrevivência. E, como o gelo siberiano, ela pode parecer imóvel, mas por baixo há um fogo que nunca se apaga. Hoje, quando o mundo olha para a Rússia, vê um espelho distorcido da própria humanidade, o reflexo da luta entre ordem e caos, liberdade e autoridade, idealismo e pragmatismo. Um país que já foi a última monarquia absoluta da Europa, depois o maior estado comunista da história, e agora um gigante ambíguo que mistura ambos. O czar e o camarada ainda vivem lado a lado no inconsciente russo, disputando o trono da alma nacional. E assim, o legado da Rússia atravessa o tempo, não como uma linha reta, mas como um círculo eterno. Cada queda é um recomeço, cada colapso uma nova forma de poder. O mundo pode mudar, mas a Rússia permanece fiel à sua essência, imprevisível, grandiosa, trágica e fascinante. É por isso que mesmo nas sombras ela continua a influenciar o destino global, seja nas armas, nas ideias ou nos símbolos que o tempo não consegue apagar. A Rússia não precisa conquistar para dominar. Basta existir, porque no fim das contas a história da Rússia é a história da humanidade diante do próprio abismo. O desejo de grandeza enfrentando o medo da destruição. E enquanto houver neve sobre a Praça Vermelha, enquanto as cúpulas douradas refletirem o sol de inverno, o eco dos czares, dos generais, dos revolucionários e dos poetas continuará a ressoar, um lembrete de que nenhum império morre realmente, menos apenas muda de forma. E a Rússia, mais do que qualquer outro, aprendeu a arte de renascer das próprias ruínas. Quando o inverno russo já parecia não ter fim, quando o povo estava esgotado por guerras, fome e desigualdade, o império que um dia se estendera por meio mundo começou a ruir por dentro. O czar Nicolau II, o último da dinastia Romanov, não sabia que estava sentado sobre um barril de pólvora prestes a explodir. O brilho dourado dos palácios já não cegava a olhar faminto das ruas. As promessas de glória se perderam entre as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, onde milhões de russos morreram em vão. Enquanto o império desmoronava, uma ideia crescia nas sombras, a de que o povo poderia governar a si mesmo, sem czares, sem senhores, sem Deus. Mas as revoluções nunca nascem apenas de ideias. Elas nascem do desespero. E a Rússia estava desesperada. O ano era 1917. O czar ainda acreditava em seu poder divino, mas o povo já o via como um homem comum, fraco, isolado e totalmente desconectado da realidade. A fome assolava as cidades. As fábricas paravam. Os soldados, exaustos e desmoralizados, começavam a se revoltar. Quando as mulheres de Petrogrado saíram às ruas pedindo pão, ninguém imaginava que aquele grito seria o estopim do fim de um império de mais de 300 anos. As manifestações se multiplicaram, os soldados se recusaram a atirar no povo, e o regime desmoronou como gelo rachando sob os pés. Nicolau II foi forçado a abdicar. Pela primeira vez na história, a Rússia estava sem czar, mas o vazio deixado pelo trono não seria preenchido pela paz, e sim por uma luta brutal pelo poder. Em meio ao caos, duas forças começaram a se destacar.
o governo provisório, que tentava manter o país unido, e os soviéticos conselhos populares dominados por trabalhadores, soldados e principalmente pelos bolcheviques. E entre eles, surgiu uma figura que mudaria a história do mundo: Vladimir Lenin. Exilado por anos, ele retornou à Rússia com um propósito frio e calculado: destruir o antigo sistema e erguer um novo. Seu lema era simples e devastador: paz, pão e terra. Uma promessa que ressoava como música em um país faminto, cansado e traído. Lenin entendeu o coração da revolta russa. O povo não queria discursos, queria sobrevivência. E com essa compreensão, ele transformou o caos em poder. Em outubro de 1917, os bolcheviques tomaram o poder. Sem fanfarra, sem glória. Um golpe rápido, quase silencioso, mas com consequências que ecoariam por séculos. O Palácio de Inverno foi tomado e o governo provisório caiu. Pela primeira vez, o poder não estava nas mãos de nobres ou generais, mas nas de revolucionários guiados por uma ideologia. A Rússia czarista morreu naquela noite, e das cinzas nasceu algo completamente novo: a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma nação que prometia igualdade, mas que em breve descobriria o preço do poder absoluto. O novo regime começou com esperanças e slogans, mas rapidamente mergulhou em sangue e paranoia. A guerra civil entre vermelhos bolcheviques e brancos monarquistas e liberais devastou o país. Milhões morreram. A fome voltou com força. E Lenin, agora líder supremo, enfrentava o dilema de todo revolucionário: como manter viva a chama da revolução sem queimar o próprio povo? A resposta foi dura repressão, censura e controle. A Checa, polícia secreta soviética, nasceu para eliminar qualquer oposição. A promessa de liberdade se transformou em medo. Mas o que mantinha o sistema em pé era a crença, quase religiosa, de que aquele sofrimento era temporário, um sacrifício necessário para um futuro utópico. Quando Lenin morreu em 1924, o futuro da revolução parecia incerto. Mas um homem estava pronto para tomar o controle: Joseph Stalin. Frio, metódico e implacável, ele transformou a utopia em uma máquina de poder. Sob seu comando, a União Soviética se tornou uma fortaleza de aço e medo. A industrialização acelerada, os planos quinquenais e os expurgos moldaram uma nova Rússia forte, mas aterrorizada. O sonho de igualdade foi substituído pelo culto à obediência. Milhões de camponeses morreram nas coletivizações forçadas, e qualquer voz de dissidência era silenciada nos gulags, os campos de trabalho. Stalin construiu uma nova Rússia sobre ossos e fez dela uma superpotência. No entanto, a tirania de Stalin também forjou o que o czarismo jamais conseguiu: um império unido pela força e pelo medo. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou, foi esse império que resistiu à invasão nazista com um preço impensável: cerca de 27 milhões de mortos. A vitória soviética em 1945 não apenas destruiu Hitler, mas ergueu a URSS como uma potência mundial. O mundo agora estava dividido em dois blocos: o capitalismo americano e o comunismo soviético. A cortina de ferro desceu sobre a Europa, e uma nova guerra começou, não com exércitos, mas com ideias, espionagem e ameaça nuclear. A Guerra Fria transformou a Rússia em uma sombra invisível no mundo ocidental, um inimigo silencioso, sempre presente, sempre observando. O medo da bomba atômica e das infiltrações da KGB alimentavam uma era de paranoia. Mas também foi um período de avanços extraordinários: o Sputnik, o primeiro satélite artificial; Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço; e a corrida tecnológica que moldou o século XX. A Rússia soviética se tornou um símbolo de força e mistério, uma nação capaz de inspirar tanto medo quanto admiração. Contudo, sob a superfície, o sistema começava a rachar. A economia estagnava, a censura sufocava a criatividade, e o povo vivia entre a lealdade e a desilusão. Quando Mikhail Gorbachev chegou ao poder em 1985, tentou reformar o sistema com duas palavras mágicas: glasnost e perestroika, abertura e reestruturação. Mas era tarde demais. O Império Soviético já estava corroído por dentro. Em 1991, a União Soviética se desintegrou, e o que restou foi uma Rússia confusa, empobrecida e em busca de identidade. A queda do comunismo não foi o fim da história russa, apenas o início de uma nova era. A transição para o capitalismo trouxe liberdade, mas também caos. O país mergulhou em uma década de corrupção, crime e colapso econômico. O orgulho nacional parecia ter desaparecido, até que uma nova figura surgiu do anonimato: Vladimir Putin, ex-agente da KGB. Ele devolveu à Rússia algo que havia sido perdido desde os czares: a sensação de força. Sob sua liderança, o país reconstruiu sua imagem, misturando modernidade e nostalgia imperial. O poder voltou a ser centralizado, e o medo, uma vez mais, se tornou ferramenta política. Hoje,
A Rússia carrega em seu DNA os traços de todas as suas eras: o misticismo dos czares, a rigidez soviética e a astúcia moderna. É uma nação que sobreviveu a impérios, revoluções e colapsos, mas nunca deixou de se ver como grande. Do ouro dos palácios à poeira dos campos, da fé ortodoxa ao fogo nuclear, a Rússia continua sendo uma terra de extremos, um país onde o poder é mais do que política, é destino. E talvez seja por isso que, mesmo após séculos de dor e glória, o mundo ainda olha para ela com a mesma pergunta: o que afinal é a Rússia? Um império? Uma ideia? Ou uma força que jamais poderá ser contida? O declínio da União Soviética marcou o fim de um capítulo, mas não o fim da história. O sonho de dominação global foi substituído por outro de influência invisível. Hoje, a Rússia não conquista territórios com exércitos, mas com informação, tecnologia e poder simbólico. A guerra que antes era travada com tanques agora acontece nas redes, nas eleições e nas sombras da internet. E entre os memes, as notícias falsas e os fantasmas da KGB, um velho instinto ressurge: o desejo de controlar a narrativa do mundo. Talvez, afinal, o império nunca tenha caído, apenas mudou de forma. E assim, da aurora dos czares ao crepúsculo da revolução, da poeira dos campos de batalha à luz fria das ogivas nucleares, a Rússia segue seu curso silenciosa, orgulhosa, imprevisível. Sua história é uma espiral, sempre retornando ao mesmo ponto: poder e sobrevivência. Nenhum império dura para sempre, mas alguns deixam marcas que jamais se apagam. E enquanto o mundo ri dos memes e teme suas ações, a Rússia a observa, porque no jogo das nações, ela aprendeu uma lição que poucos entenderam: a força não está apenas em vencer, está em resistir. O fim da União Soviética não apagou o passado, apenas o transformou em sombra e memória. Mas debaixo das ruínas do socialismo, o legado russo permaneceu vivo, moldando o mundo moderno de maneiras que poucos percebem. A herança dos czares e dos comissários ainda pulsa no modo como as potências se enxergam, na diplomacia fria, na corrida armamentista e até nas tecnologias que hoje sustentam a vida digital. O que começou como um império de fé e ferro se converteu em um império de dados, de influência e de medo. A Rússia mais uma vez encontrou uma nova forma de poder, não pela conquista de terras, mas pela conquista de mentes. E esse é o seu verdadeiro legado: a capacidade de se reinventar sem nunca perder o instinto imperial. A cultura russa continua sendo uma das mais influentes do planeta. Da literatura de Dostoiévski e Tolstói, às sinfonias de Tchaikovsky, o espírito russo ecoa através dos séculos. Essas obras não são apenas expressões artísticas, mas retratos profundos da alma de um povo que aprendeu a transformar sofrimento em beleza. A filosofia existencial de seus escritores e a melancolia de seus compositores criaram uma identidade única, grandiosa, trágica e eterna. Mesmo sob a censura soviética, a arte russa floresceu, como uma chama que insiste em queimar sob o gelo. Hoje, suas criações continuam a inspirar o mundo, mostrando que por trás da força política existe uma sensibilidade que nunca se apagou. No campo científico e tecnológico, o legado soviético ainda molda o futuro. A conquista do espaço foi um dos maiores triunfos humanos e teve a Rússia como protagonista. O lançamento do Sputnik e o voo de Yuri Gagarin não foram apenas vitórias técnicas, mas símbolos de um novo tempo. A Pertidole, o homem deixou de olhar para o céu com reverência e passou a vê-lo como território. A corrida espacial impulsionou inovações que hoje definem nossa era: satélites, telecomunicações, sistemas de navegação. Tudo isso nasceu do sonho soviético de ultrapassar os limites da Terra. Mesmo após a queda da URSS, a Rússia manteve seu papel como potência espacial, provando que o desejo de explorar o desconhecido é uma parte inseparável de sua essência. No entanto, o legado mais controverso da Rússia talvez seja o da política de poder. Durante a Guerra Fria, o país aprendeu que o controle da narrativa era tão valioso quanto o controle das armas. A KGB, símbolo máximo da espionagem moderna, não desapareceu, apenas evoluiu. Hoje, sua herança se manifesta nas operações de inteligência digital, nas estratégias de desinformação e no domínio das redes sociais. O jogo mudou, mas os princípios continuam os mesmos. Informação é poder. E poder é sobrevivência. A habilidade de influenciar percepções, criar medo e manipular verdades é, talvez, o mais sofisticado legado russo do século XXI. Em meio a isso, há também o legado da resistência. Nenhum povo sofreu tanto e permaneceu de pé com tanta dignidade quanto o russo. Guerras, invasões, revoluções, fome, nada foi suficiente para quebrar o espírito nacional. Essa resiliência se tornou quase mítica.
um símbolo de força que transcende fronteiras. É o mesmo espírito que moveu os camponeses contra Napoleão, os soldados em Stalingrado e os cientistas que construíram foguetes em meio à escassez. A Rússia é, acima de tudo, uma lição de sobrevivência. E é por isso que, mesmo quando o mundo a subestima, ela volta mais forte, moldada pelo sofrimento, mas guiada pela certeza de que o poder é uma questão de paciência. O legado russo também vive na política global. A geopolítica moderna ainda é definida pelas linhas traçadas durante a Guerra Fria. A OTAN, a corrida nuclear, o medo de um novo confronto mundial, tudo isso é resultado da influência soviética. A Rússia deixou de ser um império territorial para se tornar um império psicológico. Não é preciso invadir para dominar. Basta fazer o inimigo temer. Esse conceito, profundamente enraizado na estratégia russa, ainda molda as decisões das grandes potências. Mesmo enfraquecida economicamente, a Rússia mantém um poder simbólico desproporcional ao poder da imprevisibilidade. E talvez seja esse o ponto mais fascinante de toda essa história. O legado russo é ao mesmo tempo uma advertência e uma inspiração. Ele mostra que a grandeza tem um preço e que o poder, quando absoluto, sempre cobra sua dívida. Mas também revela que o colapso não é o fim. É uma metamorfose. Cada império que caiu sobre o solo russo renasceu em outra forma, mais adoptada, mais enigmática. A Rússia é um organismo histórico que nunca morre, apenas muda de pele. E essa constante transformação a torna uma das civilizações mais duradouras que já existiram. Hoje, a influência da Rússia vai além da política e da economia. Está presente na cultura pop, nos memes, nas estéticas de internet que misturam humor e melancolia. O estilo russo virou símbolo de mistério e brutalidade, algo entre o trágico e o cômico. O mundo ocidental, que antes via a Rússia apenas como ameaça, agora também a consome como símbolo de resistência, de força, de loucura genial. A internet transformou a antiga guerra de narrativas em uma nova forma de poder. O poder da imagem. E poucos entenderam isso tão bem quanto a Rússia, que soube converter sua própria história em um espetáculo global. Mas no fundo, o verdadeiro legado da Rússia não está nas armas, nem nos foguetes, nem nos algoritmos. Está em sua capacidade de fazer o mundo lembrar. Nenhum outro país carrega tão vividamente as marcas de cada era. O czarismo, o comunismo, o capitalismo, todos deixaram cicatrizes profundas que se tornaram parte da identidade nacional. O povo russo aprendeu a olhar para a dor como combustível e para a história como destino. A Rússia é o espelho do século XX, refletindo tudo o que a humanidade tem de mais grandioso e mais sombrio. E assim, ao olharmos para o presente, vemos que o passado ainda governa. A Rússia moderna é uma fusão de eras, parte império, parte revolução, parte futuro distópico. Seu legado não é apenas político, mas simbólico, a lembrança eterna de que nenhuma civilização está imune ao colapso, e de que o poder, por mais absoluto que pareça, é sempre temporário. Ainda assim, há algo de imortal no espírito russo, uma centelha que sobrevive a tudo. Talvez seja essa a verdadeira lição da história russa. Impérios caem, ideologias morrem, mas a alma de um povo que aprendeu a resistir, essa nunca se apaga. A Rússia é, portanto, mais do que uma nação. É uma metáfora viva do ciclo humano: ascensão, glória, queda e renascimento. Seu legado é o testemunho de que o poder pode ser brutal, mas também pode ser poético. E enquanto o mundo muda em velocidades nunca vistas, ela permanece como uma rocha antiga no centro das tempestades. O tempo passa, as fronteiras se redesenham, os impérios digitais substituem os de ferro, mas a Rússia continua. Porque a história, assim como ela, nunca dorme, apenas espera o momento certo para despertar novamente. Chegamos ao fim de uma jornada que atravessou séculos, impérios e revoluções. Da aurora dourada dos czares ao brilho frio das ogivas nucleares, a história da Rússia é mais do que uma sucessão de fatos. É uma epopeia sobre o poder, a dor e a eternidade. Nenhum outro país experimentou tantas quedas e renascimentos, tantas tragédias e triunfos. A Rússia não é apenas um lugar no mapa, é um estado de espírito, uma força da natureza que desobedece às leis da história. E talvez seja justamente por isso que, ao olharmos para trás, percebemos que a Rússia nunca realmente desaparece. Ela apenas muda de forma, esperando o momento certo para reescrever o destino do mundo. O legado russo nos lembra de algo profundo. O poder é sempre passageiro, mas a vontade de resistir é eterna. Os czares acreditaram que governariam para sempre, mas caíram diante de um povo faminto. Os revolucionários acreditaram ter encontrado a fórmula da igualdade, mas foram engolidos pelo mesmo sistema que criaram. Cada era russa é um espelho da humanidade, a eterna luta entre liberdade e controle, fé e razão, esperança e desespero. E enquanto muitos impérios desapareceram completamente,
o espírito russo permanece, alimentando-se de suas próprias ruínas como uma fênix que renasce das cinzas da história. Essa é a lição que ecoa através do tempo. A verdadeira força de uma nação não está nas armas que empunha, mas na história que carrega. A Rússia sobreviveu porque aprendeu a se reinventar. Foi império, revolução, ditadura e agora é potência moderna, mas em todas essas formas, algo essencial nunca mudou: o desejo inabalável de permanecer no centro do mundo. Por trás de cada crise há um cálculo. Por trás de cada gesto, uma estratégia silenciosa. A Rússia não age com pressa, ela espera. E essa paciência histórica, quase geológica, é o que a torna tão imprevisível e tão fascinante. Ao observarmos a Rússia moderna, percebemos ecos de todas as eras que a moldaram. Os czares vivem nos palácios restaurados. Os fantasmas soviéticos ainda rondam os corredores do poder. E a nostalgia do passado se mistura à ambição do futuro. É um país que se equilibra entre a tradição e o desafio constante de se reinventar diante do mundo. O poder ali nunca é apenas político, é simbólico, espiritual, quase místico. É a crença de que a Rússia tem um papel a cumprir na história humana, um papel que vai além de fronteiras ou ideologias. E essa skrenka, por mais irracional que pareça, é o que mantém seu coração batendo. Mas a história da Rússia também é um espelho para todos nós. É o lembrete de que nenhuma civilização está imune à queda, de que a glória e o colapso caminham lado a lado. O que destruiu os czares foi o mesmo que derrubou o socialismo: a incapacidade de escutar o próprio povo. Todo império morre quando se convence de que é eterno. A Rússia ensina, com sua longa e dolorosa trajetória, que o poder que não se renova apodrece. E ainda assim, paradoxalmente, é essa mesma dor que a mantém viva. Porque para o povo russo, sofrer não é derrota, é destino. Hoje, o mundo olha para a Rússia com um misto de medo, admiração e curiosidade. Uns veem uma ameaça, outros veem uma nação ferida tentando reafirmar seu lugar. Mas todos, de alguma forma, reconhecem que a história global não pode ser contada sem ela. E talvez esse seja o maior triunfo russo, nunca ser esquecida. Da neve de Moscou aos corredores da ONU, das memórias da KGB às telas dos celulares, a Rússia continua a influenciar, inspirar e dividir. Sua presença é tão constante quanto o frio que cobre suas terras, inevitável, silenciosa e impossível de ignorar. Ao final desta jornada, resta uma pergunta que atravessa o tempo: o que realmente move a Rússia? Seria a busca por poder, pela glória, ou simplesmente pela sobrevivência? Talvez todas as respostas estejam certas e nenhuma delas. A Rússia é uma contradição viva, fria e apaixonada, brutal e poética, antiga e futurista. É um paradoxo que desafia a lógica e justamente por isso encanta o mundo. Seu destino é lutar, cair, se reerguer, repetir o ciclo até o fim dos tempos. A história da Rússia não é uma linha reta. É um círculo que retorna sempre ao mesmo ponto: o poder. E assim, encerramos esta viagem por mais de 1000 anos de história. Uma saga de sangue, fé, ferro e fogo. Do Império dos Czares à Revolução Vermelha, da Guerra Fria ao mundo digital, a Rússia mostrou ao planeta que a força não vem apenas das armas, mas da alma. E talvez no fundo essa seja a mensagem mais profunda de sua jornada. Não importa quantas vezes o Império caia. Enquanto existir um povo disposto a sonhar, a lutar e a lembrar, a chama da história jamais se apaga. Antes de encerrar, lembre-se, o passado não está morto. Ele apenas muda de forma. Cada vez que olhamos para a Rússia, estamos olhando para nós mesmos, para o reflexo do que a humanidade é capaz de construir e destruir. Se você chegou até aqui, você não apenas aprendeu história, você testemunhou o coração pulsante de uma civilização que nunca se rendeu. E essa é uma experiência rara, porque compreender a Rússia é compreender o próprio ciclo da existência humana. O desejo de poder, o peso da dor e a beleza indestrutível de continuar existindo mesmo quando tudo parece perdido. Se essa jornada te tocou, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal, porque a história não deve ser apenas contada, deve ser sentida. E no próximo episódio, continuaremos essa busca pelas civilizações que moldaram o mundo. Prepare-se para mergulhar em outra epopeia milenar, a história completa da Índia, onde reinos dourados, sabedoria ancestral e mistérios espirituais se encontram. Porque entender o passado é o primeiro passo para compreender o presente e talvez, um dia, o futuro.